Olá, gente. Vamos dar início aqui à gravação de mais um vídeo, né, sobre planilhas eletrônicas, explorando aqui mais uma vez o Calc do BR Office, certo? E também o Microsoft Excel. Então nós temos aqui duas questões aqui na nossa tela, né, envolvendo o BR Office Calc, onde nós vamos aqui fazer os comentários para os recursos que foram colocados aqui nessas questões e em seguida também fazer o mesmo tipo de comentário considerando o programa da Microsoft, o Excel. Então, para o BR Office Calc, se o atalho Ctrl F2 for pressionado, após clicar em uma célula vazia, será exibida uma caixa de diálogo denominada Assistente de Funções, que lista as funções disponíveis no aplicativo BR Office Calc e orienta o usuário na construção de uma função para a célula ativa. Então, vamos alternar aqui para uma janela do BR Office Calc, onde nós já deixamos aqui com alguns dados inseridos em algumas células. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Assistente de Funções. Esta ferramenta, ela fica na barra de fórmulas, certo? Se você visualizar aí na janela do BR Office Calc ou do LibreOffice Calc no seu computador, logo acima da barrinha com as colunas A, B, C, D, nós temos essa barra de fórmulas com alguns componentes. Nós temos a caixa de nome das células, nós temos o botão FX, com essas duas letras, que é o botão assistente de funções, justamente esse aí. E nós temos o botão soma, que realiza uma soma para valores numéricos acima, à esquerda ou à esquerda da célula ativa, ou ainda para células selecionadas. E o botão da igualdade, né, que é o botão que permite iniciar uma fórmula em algum tipo de cálculo em uma célula. Inclusive, nós tivemos aqui já num vídeo anterior a gravação de uma questão que foi cobrada no concurso do TRE do Ceará, no ano de 2012, pela Fundação Carlos Chagas, que perguntava das opções qual a ferramenta, qual a opção, o botão que não estava disponível na barra de fórmulas do BR Office Calc, certo? Então, envolvia lá entre os itens a caixa de nome, o botão assistente de funções, o botão soma e o botão que inicia uma fórmula. Esses quatro que nós comentamos agora. E tinha um quinto e último botão lá, opção, que era visualizador de páginas. Uma ferramenta que é a mesma visualizar a impressão dos programas da Microsoft, que fica lá em cima na barra de ferramentas padrão desse programa. Então, realmente existe aqui uma ferramenta chamada assistente de funções. Quando nós clicamos nessa ferramenta, abre-se assistente de funções, todas as funções do aplicativo, e aí você recebe aqui uma espécie de orientação. Quando você seleciona uma função desse aplicativo, aparece qual é a descrição dessa função, que tipo de recurso ela vai aplicar na célula atual. E aí então, quando você selecionar a função desejada, que você deseja usar na célula que você deixou marcada, selecionada lá na planilha, você clica no botão próximo e aí então o programa vai te cobrar os argumentos da função. Quais os valores, quais as células, o que você vai usar como argumento para aquela função que você selecionou, e depois aí então você clica no OK e esse cálculo vai ser montado pelo Calc todo dentro da célula ativa. Então, esse recurso chamado assistente de funções, ele existe, ele dá uma certa orientação para o usuário na construção do cálculo, tá? E ele tem um atalhozinho de teclado, que é exatamente o que foi colocado na questão, Ctrl F2, ou ainda pelo menu Inserir. Então, quando você clicar aí no menu Inserir, do BR Office Calc no seu computador, na lista de opções você vai ver o comando função e ao lado o seu atalho, que é Ctrl F2. Então isso também pode ser cobrado no concurso. Atalho de teclado, Ctrl F2, está lá, correto. Pode ser cobrado pelo menu Inserir ou então através de um botão da barra de fórmulas do aplicativo. Existe esse recurso? Sim, existe. E por isso a questãozinha lá é verdadeira. Esse mesmo recurso ele existe no Excel? Existe também. Vamos lá. Então, nós temos aqui no Excel o botão FX também aqui na barra de fórmulas, tá? E o que vai mudar aqui? Bom, o que vai mudar é o atalho de teclado, que no Excel é Shift e F3, certo? Que também vai exibir uma lista de funções existentes no programa, e ao selecionar uma das funções e clicar no OK, a mesma coisa do Calc. Será cobrado a você
os argumentos dessa função. O que você vai usar como argumentos, valores para aquela função, e aí então você clica novamente no OK. Então, a primeira diferença aqui entre o Excel e o Calc para esse recurso, assistente de funções, é o atalho. No Calc, Ctrl F2, no Excel, Shift F3. No Calc, menu inserir. E no Excel 2007 ou 2010, na guia Fórmulas, nós vamos encontrar logo na primeira parte da faixa de opções o botão FX, com a descrição aqui, inserir função. Essa descrição também em relação ao Calc, que é assistente de funções, muda um pouco, inserir função, mas com praticamente os mesmos recursos, ok? Então o recurso existe nos dois aplicativos, tá? A diferença de execução vai ser no atalho de teclado, como nós já comentamos, e no menu ou guia. No Calc, menu inserir, e aqui na guia Fórmulas, ok? Então a questãozinha lá, a primeira que nós estamos resolvendo nesse vídeo, é uma questão verdadeira. Pode-se usar o atalho Ctrl F2 no BR Office Calc para listar o assistente de funções na tela, ok? Vamos à próxima questão. É possível desativar o recurso de atualização automática de cálculos a cada modificação feita na planilha através de uma opção do menu Ferramentas. Bom, o que seria atualização automática de cálculos? Vamos aqui para uma planilha do Calc, primeiramente, depois a gente passa para o Excel. Bom, eu tenho aqui na coluna B os números 10, 20, 30 e 40, que eu digitei. E na coluna B, linha 6, célula B6, eu digitei a soma de B1 com B2 e a soma de 10 com 20, que são os valores que estão nas células B1 e B2, é 30. Se eu modificar o valor de uma dessas células que estão envolvidas aqui no cálculo, automaticamente esse cálculo será atualizado. Então é uma atualização automática de cálculo, né, ao modificar o valor de uma das células que estão envolvidas no cálculo. Então no lugar desse 10 eu vou colocar 15 e ao teclar Enter nós vamos ter uma atualização aqui automática para 35. 15 mais 20, 35. Então é possível desativar essa atualização automática do cálculo? Através de um recurso do menu Ferramentas que tem lá na questão? Sim, questão verdadeira. Então, onde é que nós temos esse recurso? Na janela do seu aplicativo, aí no seu computador, você vai clicar no menu Ferramentas do BR Office Calc e em seguida vai apontar para um item chamado Conteúdo da célula. Quando você clicar em Conteúdo da célula, apontar para este item, você vai ter três opções que aparecerão ao lado. A primeira, recalcular com o atalho F9. Quando é que você usa essa opção recalcular do menu Ferramentas ou o atalho mesmo de teclado que é mais rápido, F9? Quando você tiver desativado essa atualização automática de cálculos. Então você vai fazer, digamos que algumas modificações em valores na planilha e essas modificações, certo, não serão aplicadas diretamente no cálculo. Ou seja, o cálculo vai continuar, certo, apresentando um resultado para o valor anterior que tinha na célula. Ele não atualiza automaticamente. Então, para atualizar manualmente, digamos assim, você vai teclar F9 no teclado, ou então no menu Ferramentas, conteúdo da célula, clicar em recalcular. E aí então, todos os cálculos aí serão atualizados com os novos valores que foram colocados nas células foram modificadas. Logo depois você tem a opção auto calcular, e é justamente essa que se refere lá à questão. Essa opção aqui, ela está, pelo que a gente visualiza, um símbolo, um marcadorzinho do lado, ela está ativada, nós vamos clicar nela para desativar. E aí então o que é que vai ocorrer? Eu vou mais uma vez modificar a célula B1 de 15 agora para 30. Enter. E aí o que acontece? 30 mais 20 não é 35. Então, se eu não tivesse desativado a atualização automática do cálculo, nós teríamos aqui agora o quê? 30 mais 20, 50. Mas continua apontando para 35, considerando ainda o valor anterior que tinha na célula B1, que era o número 15, somado ao 20, 35. Então, nesse caso aqui, nós desativamos ou desligamos o cálculo automático
da planilha. Então, a cada modificação feita, os cálculos não serão atualizados automaticamente. Então, como nós mostramos lá no menu ferramentas, é possível desligar esse cálculo automático através do item conteúdo da célula, opção autocalcular. Mostramos também que se esse cálculo automático estiver desativado, você pode usar a tecla F9, como nós vamos usar aqui agora. Inclusive, lembro aqui agora que já caiu em um dos últimos concursos do Banco do Brasil, realizado pela Fundação Carlos Chagas. Perguntava qual o atalho de teclado no Excel para atualizar a planilha. E aí, então, a opção era F9, correta, assim como também aqui no BR Office Calc. Então, nós usamos aqui a opção do que? F9 para atualizar esta planilha, todos os cálculos desta planilha. E lá ainda existe uma outra opção no menu ferramentas, comando conteúdo da célula, que é a opção autoentrada. O que seria essa autoentrada? Eu clico aqui em uma célula, digito o sinal de igual para iniciar um cálculo e começo a digitar os primeiros caracteres do nome de alguma função. Então, se eu colocar S, já aparece aqui, si. Então, se você aí na janelinha pode estar com alguma dificuldade de visualizar aqui, porque a descrição que apareceu é bem pequena. Na janela do seu aplicativo, você digita o sinal de igual e a letra S, você vai ver que o BR Office Calc ele já apresenta a função si. Mas se depois eu digitar O, então ele já apresenta aqui a função soma. E aí então, se eu teclo Enter, o que acontece? Ele automaticamente já inclui a função soma com o parênteses vazio dentro desta célula, e então vai solicitar que você digite os argumentos da função. Então, isso aqui é a autoentrada. Você digita o sinal de igual e ao digitar os primeiros caracteres do nome de uma função dentro da célula, já apresenta uma função que comece com aqueles caracteres e aí é só teclar Enter para que essa função ela já apareça com o seu nome completo e o parênteses vazio para que você digite os argumentos dessa função. Então, isso também pode ser desativado no BR Office Calc, também através da opção conteúdo da célula, certo? Que apresenta três opções: recalcular, atualizar manualmente toda a planilha, atalho de teclado F9, autocalcular, que é a opção de você ativar ou desativar a atualização automática de cálculos dentro da planilha a cada alteração, e a opção autoentrada, que está ali marcada, faz com que o Calc apresente para você o nome de uma função, né, de acordo com os primeiros caracteres digitados após a digitação do sinal de igual dentro de uma célula. Isso também pode ser desativado, o Calc não te dá essa opção de entrada automática. Então, a questãozinha aqui, que é a segunda que nós estamos resolvendo nesse vídeo, é possível desativar o recurso de atualização automática de cálculos a cada modificação feita na planilha através de uma opção do menu ferramentas para o Calc correto. A opção conteúdo da célula, que está no menu ferramentas, permite, caso, né, já fica aí a dica, seja cobrado em algum outro concurso, para atualizar a planilha manualmente, caso o cálculo automático esteja desativado, desligado. Então, tem a opção de teclar F9 ou no menu ferramentas, a opção conteúdo da célula, certo? Clicar na opção recalcular. E ainda com relação também a ativar ou desativar essa entrada automática de cálculos na célula, também está no mesmo local, certo? Então, é possível desligar essa opção de cálculo automático no Calc através de uma opção do menu ferramentas. No Excel, é possível desligar essa atualização automática de cálculos também? É possível também. Vamos ver onde que nós vamos aqui no Excel 2007 ou 2010 executar esse recurso. Nós temos aqui no Excel 2007 uma guia chamada Fórmulas. E na faixa de opções, a última parte, certo, tem uma guia chamada, um grupo chamado Cálculo. E nesse grupo nós temos alguns comandos. Clicando nele, nós temos opções de cálculo, calcular agora, calcular planilha. Se eu clicar em opções de cálculo, eu vou ter manual e automático. Está marcado automático. Se eu clico em manual, eu estou desativando o cálculo automático da planilha no Excel 2007 ou 2010, o mesmo recurso. Então a gente vem aqui no grupo cálculo, que é o último da guia fórmulas, clica no botão opções de cálculo
e marca a opção manual. Então este é o procedimento no Excel para desligar o cálculo automático da planilha. Bom, fora isso tem calcular agora e calcular planilha. Calcular agora faz uma atualização de todos os cálculos nas planilhas que estão dentro da pasta de trabalho, dentro da janela. Então esse calcular agora, ele vai sair calculando tudo, atualizando tudo relacionado a cálculos dentro da janela, ou seja, planilha 1, 2, 3, 4, quantas existirem dentro da janela. Já a outra opção que é calcular planilha, vai realizar uma atualização de cálculos somente na planilha atual, não atualizando as demais planilhas que estão dentro da janela, somente a planilha atual. Caso você queira também recalcular, como a gente comentou agora há pouco, caiu em um dos últimos concursos do Banco do Brasil, recalcular todas as planilhas, F9 é o atalho de teclado também, assim como lá no BR Office Calc, ok? Então fica a nossa dica aqui também para o Excel, caso aquela mesma questãozinha lá do BR Office Calc for cobrada para o Excel, você também tem essa opção de desligar o cálculo automático, fica na guia Fórmulas, Grupo, Cálculo. Então, opções de cálculo, marca a opção manual ou automática, ligando ou desligando essa atualização automática dos cálculos, ok? Então, mais um vídeo aqui sobre planilhas, sobre recursos existentes tanto no Calc como no Excel e como realizar esses procedimentos. Então, em breve a gente volta para dar continuidade a esses vídeos.